Olá, como vão? Bem? Espero que todos estejam aí saudáveis e, na medida do possível, animados, apesar de tudo que vem acontecendo aí, essas notícias não muito animadoras que a gente recebe diariamente. Bom, primeiro eu gostaria de dizer a vocês, em relação às provas, que eu ainda não iniciei a correção, mas pretendo fazê-lo ainda esse final de semana e tentar concluir e disponibilizar a nota para vocês até meados da semana que vem, tá certo? A razão é muito simples, né? Nós estamos chegando aí no final do semestre e ainda temos uma prova a fazer, a P2. A P2 provavelmente vai ser realizada na primeira semana de junho e basicamente serão testes de múltipla escolha com uma pergunta ao final. Mas eu ainda vou pensar direitinho e vou passar a vocês assim com mais certeza o funcionamento da prova. Talvez ainda abole alguma atividade extra para ajudar na nota, mas isso tudo ainda precisa ser pensado de uma maneira mais detalhada, né? Até porque a gente tem algumas limitações em virtude da distância das aulas remotas. Mas assim que eu tiver definido um plano, e prometo que isso vai ocorrer no mais tardar em meados da semana que vem, eu já de imediato coloco nos grupos e aviso vocês todos como irá funcionar. Bom, na aula de hoje nós vamos encerrar o tema ações possessórias. Nós já vimos abordando esse tema aí há algum tempo. Já são, se não me engano, 2 ou 3 aulas falando de ações possessórias. Examinamos toda a parte, digamos, geral, né? Tratamos das características comuns às ações de força nova, falamos de legitimidade ativa e passiva. Hoje nós vamos nos deter ao estudo do procedimento especial das ações possessórias de força nova. As ações possessórias de força velha, como nós já dissemos em outras oportunidades, seguem o rito ordinário, que vocês já conhecem. Inicial, designação daquela sessão conciliatória inicial, não obtido acordo, contestação, eventualmente réplica, decisão de saneamento e organização do processo, caso o juiz entenda necessária a instauração da fase instrutória, ou julgamento antecipado na forma do artigo 355, inciso 1 do CPC. Havendo instrução, prova pericial, prova documental, prova testemunhal, audiência de instrução e julgamento, prolação de sentença, e aí inicia-se aí a fase recursal, se o caso. Nós vamos então, hoje, nos deter ao procedimento das ações de força nova. As ações de força nova se distinguem das ações de força velha, que seguem estritamente o rito ordinário, por apresentar um procedimento com uma fase inicial diferenciada. A diferença de tramitação das ações de força nova em relação às de força velha, que seguem o rito ordinário, se situa na chamada fase postulatória, na fase inicial do processo. E nós vamos ver, a partir de agora, como é que isso se verifica na prática. Muito bem. Nós vamos examinar hoje os artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. O 561
fala dos requisitos específicos que a inicial da ação possessória deve cumprir. Vocês sabem que toda inicial deve preencher alguns requisitos básicos para que ela possa ser recebida e assim deflagrada toda a marcha processual com o chamamento do réu a juízo. Os requisitos da petição inicial, os requisitos gerais que se aplicam a toda e qualquer petição inicial, encontram-se, vocês sabem, no artigo 319 do Código de Processo Civil. Nome das partes, qualificação, indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa, bom, enfim, vocês conhecem. A petição da ação possessória de força nova, ela deve, além de preencher esses requisitos gerais de toda e qualquer petição inicial, cumprir os requisitos enunciados pelos incisos do artigo 561 do CPC. E que requisitos são esses? Diz lá o artigo 561. Incumbe ao autor provar a sua posse, inciso 1, a sua posse, inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, e aí incluam também a ameaça, no caso de interdito proibitório, porque nós veremos mais à frente o artigo 568 do CPC, diz que aplica-se ao interdito proibitório, que é aquela ação possessória destinada ao combate das ameaças, todo disposto na seção anterior, que é a seção que vai dos artigos 560 a 567. Então aqui, quando se fala em prova da turbação ou esbulho praticado pelo réu, no 561, inciso 2, estendam, né, a abrangência desse dispositivo também para os casos de interdito proibitório. Então a leitura correta é: incumbe ao autor provar, inciso 2, a turbação, o esbulho ou ameaça praticadas pelo réu. 3. A data da turbação ou do esbulho. E 4. Da turbação, esbulho ou da ameaça. Também acrescentem ameaça nesse inciso 3. E 4. A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Bom, por que é necessário que a petição inicial da ação possessória de força nova, seja ela reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório, além daqueles requisitos genéricos do 319, tenha que observar, tenha que detalhar esses fatos, esses fatos descritos no artigo 561. Notem que todos esses requisitos adicionais do 561, eles estão ligados à demonstração de que a lesão à posse do autor ocorreu há menos de ano e dia. Isso porque, como nós já dissemos anteriormente, nas ações possessórias de força nova, demonstrando o autor da ação vítima da lesão, esbulho, turbação ou ameaça, que ela ocorreu há menos de ano e dia da propositura da demanda, o juiz terá de deferir a liminar em favor do requerente. Então, é necessário que na petição inicial da ação possessória, o autor vítima da lesão especifique
detalhe, descreva de maneira minuciosa e, além disso, faça acompanhar a peça de documentos que demonstrem, primeiro, que havia posse anterior ou que existe posse atual, no caso de turbação, no caso de manutenção de posse, ação destinada ao combate da turbação, e interdito proibitório, ação destinada ao combate da ameaça. Além disso, deve descrever minuciosamente e demonstrar com documentos no que consiste a turbação, a ameaça ou o esbulho praticados pelo réu, a depender do tipo de ação proposta. Então, ele deve descrever com detalhamento, com minúcias, em que consistiu a turbação, que atos caracterizam a turbação, que atos evidenciam o temor objetivo, a ameaça de que o réu vá levar a efeito alguma lesão mais efetiva à posse do autor. No que consistiu o esbulho praticado pelo adversário. Então, é preciso que o autor, na petição inicial, descreva com minúcias, com detalhamento, com exatidão, né? Como ocorreu a lesão, no que consiste a lesão. Também, e aí talvez seja o ponto mais imprescindível, o requisito mais específico da ação possessória de força nova, da inicial da ação possessória de força nova, a determinação precisa da data da turbação, do esbulho ou da ameaça. Vejam, a delimitação do momento em que ocorre a lesão da posse, a posse do autor, é fundamental até para o enquadramento ou não da ação como sendo de força nova ou força velha. Porque para que a ação seja de força nova, é imprescindível que o autor descreva e demonstre, a partir da juntada de documentos, que a turbação ou esbulho ou ameaça ocorreram há menos de ano e dia. Então é preciso que isso fique muito claro, que a inicial seja muito direta, né? Deixa o juiz bem confortável no que diz respeito à data da lesão. Até para que o juiz se sinta seguro em qualificar aquela demanda como de força nova e, assim, provados os demais requisitos, deferir a proteção liminar. E, por fim, é necessário que também seja descrito com detalhamento, com exatidão, de forma minudente, a continuação da posse, no caso de uma turbação, porque nós sabemos que na turbação o autor, a vítima, não chega a perder completamente a coisa. A perda da posse, no caso do esbulho, porque nós sabemos que o esbulho se caracteriza pela perda completa da coisa. E, no caso da ameaça, é preciso que fique evidenciado que o autor continua na posse da coisa, embora temeroso de que a qualquer momento possa vir a perdê-la, pelo menos parcialmente. Bom, eu vou terminar aqui, no próximo vídeo nós prosseguimos.